Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula para o concurso do Banese. Na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre as condicionantes geoambientais, que está lá no edital de vocês e a gente vai destrinchar no vídeo de hoje. Então dizer para você que está chegando por aqui, que está acompanhando nossos vídeos, curta, comente e compartilhe. Faça esse vídeo chegar para mais gente, aperta no pitoco, compartilhe, espalhe o boato, isso ajuda muito o nosso canal a estar crescendo. Beleza? Então a gente já está chegando aí pertinho, né? Faltando pouco mais de um mês para a prova do Banese, que vai ser no começo de abril. Então dizer para você que nós temos a nossa apostila, certo? Ela é conteúdo completo e questões comentadas para você poder treinar para essa prova, certo? Um material de qualidade para vocês. Dizer também que nós teremos um aulão de véspera. Nós temos um aulão que vai ser na quinta-feira, antes da prova de vocês, tá certo? E a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar com questões e revisar o conteúdo inteiro da prova. É isso que nós vamos fazer, beleza? Então, para você que quer um material de qualidade para a prova do Banese, fala comigo através do WhatsApp que está aqui na descrição e com certeza você vai gostar do nosso material, beleza? Bora para o nosso conteúdo. Condicionantes ambientais, a gente tem que falar de clima, relevo, vegetação, hidrografia e recursos naturais. É isso que a gente vai destrinchar agora. Primeiro ponto, clima. Nós temos dois climas predominantes em Sergipe. E uma dica de antemão aqui, ó, acabou de acontecer a prova da PM Sergipe. O conteúdo é muito parecido. Volta, entra lá, Polícia Militar de Sergipe e faz essa prova. Isso vai ser um bom treino para você. O que eu vou fazer, professor? Baixa a prova num domingo, num dia que você tenha mais livre, senta e vai, ó, fazer a prova que com certeza vai ajudar você, beleza? Então, voltando aqui, tá? Olha só. Clima nós temos dois, principalmente dois. Tropical úmido e semiárido. Tropical úmido é o clima do litoral, o clima da região costeira de Sergipe. Semiárido é o clima predominante porque está na maior parte de Sergipe, que é o sertão, que é a Caatinga, certo? Características do clima tropical: alta pluviosidade, certo? Ou seja, chove muito, e uma baixa amplitude térmica. Ou seja, a variação, isso tem a ver com a maritimidade, tá? A gente sabe que o mar ele controla a temperatura, né? Ajuda a controlar a temperatura. Faz com que exista uma baixa variação térmica e um alto regime de chuvas nessa região, tá certo? E no sertão, a gente tem o oposto, baixa pluviosidade. Então, chove muito pouco no sertão. E quando chove, muitas vezes é aquela chuva torrencial. Ao mesmo tempo que no sertão, a gente tem um clima que é muitas vezes chamado de desértico. O que significa isso? Ele é muito quente durante o dia e frio durante a noite. Ou seja, você tem uma variação térmica muito grande, ok? Esse é o nosso, são os dois principais climas presentes no estado de Sergipe. Isso é importante para você conseguir pensar e para você entender para a sua prova, ok? Beleza? Então a partir disso a gente consegue observar. Aí a gente passa para outro ponto importante que é a hidrografia. Uma coisa logo, Sergipe é cortado por muitos rios. Isso é algo importante para a gente conseguir entender. Então, nada de dizer na prova porque Sergipe tem uma caatinga muito grande. Ah, tem poucos rios em Sergipe. Não. Vamos observar alguns que são importantes. O primeiro, a gente pode falar sobre o rio Sergipe, certo? Que é um rio que corta boa parte do estado, que está presente ali no estado como em boa região dele. É importante para navegabilidade, é importante para o regime de distribuição de água para as regiões e nesse sentido ele é bem importante, tá certo? Outro rio muito significativo, que é o principal rio da região Nordeste e, anota isso, o maior rio de Sergipe, Rio São Francisco, o Velho Chico, o rio, se o São Francisco vai bater no meio do mar, ou seja, é o rio do Nordeste brasileiro, né? Estou falando isso porque a gente sabe como o Nordeste é impactado pelo nosso Velho Chico. E aí entra uma característica importante aqui, perto do São Francisco, a gente tem atualmente no estado de Sergipe a criação, a plantação de frutas tropicais. Essas frutas tropicais da região do São Francisco, elas são produzidas para a exportação e são de uma produção altamente mecanizada, ou seja, você utiliza das mais modernas ferramentas de pesquisa, adaptação de solo e fertilização e tudo mais para a produção de quê?
produz as frutas tropicais perto do São Francisco. Por que perto do São Francisco, professor? Perto de água, a gente vai ter uma maior possibilidade de plantações, certo? Você colhe e já exporta. Para que mandar para fora? Mandar a fruta para a Europa, principalmente, é o principal mercado consumidor, não erra isso, ok? Inclusive, olha o paralelo aqui. Essa mecanização, essa modernidade das frutas tropicais, elas contrastam com o atual estágio da cana-de-açúcar em Sergipe, que é um estágio onde a cana ela é produzida de maneira muito arcaica. Percebe isso? Então a cana é produzida de maneira arcaica e as frutas de maneira mais moderna, ok? Isso é para você entender. Outro rio muito importante vai ser o Cotinguiba, que aí tem uma relação direta com a produção de cana-de-açúcar, principalmente ali naquela região já do litoral, chegando uma região mais do agreste, ali a região do Cotinguiba mesmo, e outro é o rio Vaza Barris. Esse é muito importante desde o período colonial. Quando vem a dominação portuguesa ali, Cristóvão de Barros, a gente vai ter uma presença ali grande no rio Vaza Barris. Beleza? Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Deixa aqui seu comentário. Isso é muito bom para o nosso canal. A segunda coisa que você pode fazer é quando você contribui, adquirindo os nossos materiais, falando comigo através do WhatsApp e adquirindo o material, ou quando você contribui através do Pix, que fica sempre aqui na descrição, para a gente poder cada vez mais melhorar o nosso canal. Beleza? Próxima característica, relevo. Sergipe é um estado baixo. Sergipe é um estado baixo. Lembra disso. Dentro disso a gente vai ter planície costeira litoral. Desculpa. Planície litorânea é a parte do litoral, da costa, onde vive a maior parte da população sergipana. Não erra isso, tá? Planície litorânea, tabuleiros costeiros, a região do agreste. Mesmo esses tabuleiros costeiros, eles não são muito altos, mas você tem esses tabuleiros e a depressão sertaneja. Eu estou desenhando aqui quase. Planície litorânea, tabuleiros costeiros e a depressão sertaneja. Isso é importante para você compreender o relevo sergipano, ok? Então, características. Sergipe não é um estado muito alto, mesmo as regiões altas de Sergipe não são das mais altas do país e não é tão ondulado o relevo sergipano, ok? Essa característica é importante para você entender o relevo do estado de Sergipe, beleza? Próxima característica, vegetação. Agora vamos dividir entre litoral, agreste e sertão. Litoral, perto do mar. Quais são os principais biomas da região perto do mar? Primeiro, perto do mar a gente vai ter o mangue. Então você vai ter muitos manguezais nessa região. Então manguezais, que é o local onde a água do mar ela escoa. Então quando a maré está alta, a água vai para o mangue. Outra bioma muito importante é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, eu quero que você lembre o seguinte, a gente sabe que o litoral brasileiro era composto majoritariamente pela Mata Atlântica até a chegada dos portugueses. Quando os portugueses chegam, a gente vai ter uma destruição da Mata Atlântica para quê? Para, primeiramente, no Nordeste, especificamente Sergipe para colocar a cana-de-açúcar, tá certo? Agora, destruiu completamente a Mata Atlântica? Não, isso é o que você não pode errar. Tem Mata Atlântica? Tem, é pouca, é pequeno, certo? A gente tem bem menos Mata Atlântica do que tinha antes. Você tem algumas áreas de preservação ambiental e é mais ligado a isso. Agora, o que você não pode dizer é ou que a Mata Atlântica é a principal bioma do estado de Sergipe, não é, ou que a Mata Atlântica deixou de existir. As duas afirmações estão erradas, ok? Vamos embora. E no agreste, você vai ter... O agreste é uma área de transição, não erra isso. Agreste é a área de transição. Você vai ter árvores e plantas, né, uma flora de médio porte e muita área para pastagem da pecuária. Então você no agreste vai ter muita pastagem de pecuária nessa região, tá certo? E árvores de médio porte.
certo? É isso que nós vamos dar o nome de mata de transição entre o litoral e o sertão, ok? E aí na Caatinga, que é do sertão, qual é a vegetação da Caatinga? Árvores xerófilas. Quando a gente pensa em Caatinga, a gente pensa num cacto. Na verdade, pensou em Caatinga, você vai pensar logo no cacto. E tá correto. É uma planta xerófila com muitos espinhos. É uma planta pequena. Olha aí, essas são as principais características. E é uma planta que armazena água. Você sabe que o cacto, se você tirar, limpar ele, você consegue tirar um monte de água dele. Sabe disso, não é? Por quê? Porque ele é uma árvore que armazena água, e isso é uma característica importantíssima. Inclusive, os animais da região, os animais típicos da região são caprinos e ovinos, ou seja, bode, cabra, ovelha, isso, tá bem? Aí tu pode dizer, professor, peraí, quando eu penso no sertão, eu penso logo no gado, eu penso na pecuária. Por que não é animal? Porque ele não é típico da região, ele foi levado pelo colonizador. Vamos lembrar das nossas aulas quando a gente falou: coloca a cana-de-açúcar no litoral, eu preciso botar a pecuária. Bota onde a pecuária? Eu vou colocar a pecuária para o sertão, não erra isso, ok? E aí a gente vem para os recursos minerais. Quais são os principais recursos minerais de Sergipe? Vamos lá. Um que a gente tem muito importante é o potássio. Sergipe tem uma das maiores reservas de potássio do Brasil. O potássio é importante para a formação, né, para a construção de fertilizantes. Então ele é um mineral muito importante que é extraído de Sergipe, ok? Dessa região. O outro é o petróleo. A gente tem a bacia Cial, Sergipe, Alagoas, que é explorada pela Petrobras, não erra isso. A Petrobras olha para Sergipe como uma área de foco para a exploração petrolífera. E então, por isso, a gente pode observar que essa bacia vai estar se desenvolvendo e você tem projetos da Petrobras de colocar essa questão aí. Com recurso mineral desse, por exemplo, vem plataformas de petróleo, vem pessoas para trabalhar, você desenvolve a região. Lembra a partir dessa perspectiva também, tá certo? Mais um golinho d'água. Outro mineral que tem lá é o sal-gema, que é extraído, é muito importante para o gesso e tudo mais. Agora, sal-gema já teve um desastre em Maceió, em Alagoas, na verdade, na região metropolitana, ali como um todo. Por que eu estou dizendo isso, meu povo? Porque a gente tem que pensar os recursos minerais também pela perspectiva de preservação ambiental, que se for explorado de todo jeito, pode acontecer o que ocorreu em Alagoas. Afundou, imagina o que é um bairro afundar. Foi basicamente isso que aconteceu. Aí você pensa, coloque lá o que aconteceu na Braskem, em Maceió, né, Alagoas de maneira geral. Aí você vai ver. Então, pensar nos recursos minerais pela perspectiva de que deve ser extraído, observando sempre a perspectiva da vida da população nesse local, ok? E o outro mineral também bem explorado é o calcário. Tá certo? Ele é bastante explorado no estado de Sergipe. Beleza, meu povo? Ó, com isso a gente faz um resumão, que eu acho que é bem importante para a sua prova. Acho muito provável que caia uma questão sobre isso para vocês. Beleza? Tamo junto, aperta no pitoco, tamo junto e forte abraço.